Olá pessoal, eu sou o professor Jackson e hoje nós iremos corrigir as atividades da aula passada. Na questão 1, pedia para escrever a fração correspondente à parte pintada em cada figura, em relação à figura toda. Então aqui nós temos a figura na letra A. Na letra A, minha figura está dividida em 3 partes iguais. Então, a fração correspondente, o denominador da fração, o número que fica embaixo, será 3, que corresponde ao número de partes que a minha figura está dividida. E o numerador da minha fração, que é o número que fica em cima, será a quantidade de partes em que minha figura está pintada, que nesse caso é 2. Então, essa fração aqui da letra A é 2/3. Na letra B, aqui a minha figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 partes iguais. Então, o denominador da minha fração será 10. E quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. Então, minha fração aqui na letra B será 7/10. Na letra C, minha figura está dividida em 3 partes iguais, então o denominador é 3. E a parte que está pintada é apenas uma, então o numerador é 1. Então, a fração correspondente aqui é 1/3. Na letra D, a minha figura está dividida em 9 partes. Então, o denominador da fração é 9. E quantas partes estão pintadas? 3, 4, 5. 5 partes. Então, a fração correspondente na letra D é 5/9. E na letra E? Na letra E, a minha figura está dividida em um total de 4 partes. Então, o denominador é 4. E as partes que estão pintadas também são 4. Então, o numerador é 4. Então, a fração correspondente na letra E é 4/4. Na segunda questão, na letra A, aproximadamente que fração da tinta já foi usada? Então, aqui nós temos uma certa quantidade de tinta e pergunta que fração dessa tinta já foi usada. Em quantas partes a figura está dividida? Aqui nós temos uma parte, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 3. Ou seja, a figura está dividida em um total de 3 partes. Então, o denominador dessa fração é 3. Aqui nós queremos saber a fração correspondente da tinta que já foi usada. Bom, o que já foi usado foi uma partezinha das 3. Então, o numerador aqui é 1. É uma parte da tinta que já foi usada, do total de 3. Então, a resposta aqui é 1/3. Na letra B, aproximadamente que fração do bolo foi comida e que fração restou? Bom, aqui o bolo a gente pode notar as divisões. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu poderia dividir o bolo aqui também. Então, são 6 partes o total. E quantas já foram comidas? Bom, das 6 partes foram comidas 1, 2, 3, 4. Então, 4/6. E que fração do bolo restou? Então, aqui foi comida. Como é que ficaria a resposta?
foi comido 4/6 do bolo. E restou... Bom, restou 2 partes de 6, né? Sobrou 2 partes da figura. Então, restou 2 partes do total de 6. Então, essa é a resposta. Na letra C. Aproximadamente que fração da parede já foi pintada? E que fração ainda falta pintar? Então, aqui a minha parede está dividida. Eu posso prolongar aqui, se eu quiser. Então, posso notar que a minha parede está dividida em 1, 2, 3, 4, em 5 partes. Então, o denominador da minha fração é 5. E quantas partes já foram pintadas? 4. 4/5. 4/5 da parede é a fração da parede que já foi pintada. Então, como é que ficaria a resposta? Já foi pintada. Já foi pintado 4/5 da parede. E que fração ainda falta pintar? Bom, falta uma parte, que é essa aqui, do total de 5. Então, ainda falta pintar uma parte de total de 5, ou seja, 1/5 da parede. Então, assim ficaria a resposta. Na letra D. Aproximadamente que fração da janela está coberta pelas cortinas? E que fração não está coberta? Então, aqui poderíamos dividir a janela em 3 partes, que seriam aproximadamente iguais. Então, aproximadamente, que fração da janela está coberta? Bom, está coberta 2 partes de 3, ou seja, 2/3. Então, está coberta está coberto 2/3 da janela. E que fração não está coberta? E não está coberta o que não está coberto é uma parte de 3. Então, não está coberta uma parte do total de 3, ou seja, 1/3 da janela. Então, essa seria a resposta na letra D. Agora, na questão 3. Escreva como se lê cada fração abaixo. Então, aqui era para escrever a fração por extenso. Na letra A. Aqui eu escreveria 1/7. Na letra B, ficaria 9/10. Na letra C, fica 4/27.
Lembre-se que quando o denominador for maior do que 10, a gente lê o número que está no denominador, seguido da palavra avos. Na letra D, 70 e 7, o denominador é 10.000, 10.000 avos. Na letra E, fica 15 de 16 avos. Na letra F, fica 8 oitavos. Na questão 4, escreva as frações correspondentes a... Bom, aqui dá para escrever as frações. Na letra A, 5 sextos, 5 sextos, ficaria assim. 13 trintaavos, 9 centésimos, centésimos é de 100, então 9 centésimos, ficaria assim, e 4 quartos, ficaria assim. Na questão 5, marque apenas as frações aparentes. As frações aparentes, para quem não lembra, são as que representam números naturais. Lembrando que é o número natural? São os números que a gente usa para contagem. Começa no 0, o próximo é 1, o 2, o 3, o 4. São os números que usamos para contar objetos. Então, esses são os números naturais. E as frações que representam esses números são chamadas de aparentes. Lembrando que a fração também representa uma divisão. A fração 12 quartos, por exemplo, eu posso entender isso como uma divisão de 12 por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então essa é uma fração aparente, porque ela representa um número natural. Então a primeira opção ali, 0 dividido por 7, 0 sétimos. É a mesma coisa. 0 dividido por 7 é 0. Ela representa um número natural. Logo, ela é uma fração aparente. Então, essa opção seria certa. 0 sétimos é uma fração aparente. Aqui, 2 quintos. 2 quintos não é um número natural. Não é uma fração aparente. 8 terços também não. 8 meios. 8 meios, se eu pegar o 8 e dividir por 2, eu obtenho 4. E 4 é um número natural. Então, portanto, 8 meios é uma fração aparente. Aqui na próxima, eu tenho 100 quartos. 100 quartos, 100 dividido por 4 dá 25. E 25 é um número natural. Portanto, 100 quartos é uma fração aparente. 25 dividido por 25 cinquentaavos. Essa não é uma fração aparente. Não é um número natural. 2 sétimos também não é. E 13 trezeavos
13 dividido por 13 é igual a 1. E 1 é um número natural. Então, portanto, essa é uma fração aparente. Agora na questão 6. Classifica as frações em próprias ou impróprias. Lembrando, frações próprias. O que é uma fração própria? Uma fração é própria se ela for maior que 0 e se for menor do que 1. Bom, e para isso acontecer, o numerador da fração, ele tem que ser diferente de 0 e o numerador tem que ser menor que o denominador. Então essas duas coisas têm que acontecer. O numerador da fração tem que ser diferente de 0 para ela ser própria. E além disso, o numerador tem que ser menor que o denominador. Bom, e existem as frações impróprias. Que são essas frações, elas podem ser iguais a 0 ou elas podem ser maior do que 1, maior ou igual a 1. Então, as frações impróprias, elas podem valer 0 ou são aquelas ainda que são maiores ou iguais a 1. E para isso acontecer, o numerador pode ser igual a 0 ou o numerador ele pode ser maior ou igual que o denominador. Então essas são as frações impróprias. Bom, então dito isso, vamos classificar. Bom, 6 meios. 6 meios é a mesma coisa que 3. 6 dividido por 2. Então, ela é imprópria, porque o resultado dela é maior que 1. Então, 6 meios é impróprio. 6 sétimos. 6 sétimos, o numerador é menor que o denominador. Então, portanto, ela é própria. 7 sextos, eu tenho numerador maior que o denominador. Então, ela é imprópria. 9 nonos é a mesma coisa que 1. O numerador é igual ao denominador. Portanto, ela também é imprópria. 1/8. 1/8 é própria. 11 meios, imprópria. 3 nonos, própria. 12 terços, que é igual a 4, imprópria. E 22 quintos, imprópria. Então, essa foi a questão 6. Na questão 7, transforme, quando possível, que nem sempre é possível, cada uma das frações em um número misto. Lembrando que um número misto é aquele que possui uma parte inteira e outra parte fracionária. Então, na letra A, eu tenho 10 sétimos. Uma opção é fazer a divisão. 10 divide por 7.
o 7 cabe uma vez no 10. 7 vezes 1 dá 7. Sobra 3. Então, isso aqui é igual a 1 inteiro mais 3 sétimos. Ó, eu pego o resultado, coloco aqui o resultado da fração e somo com o resto dividido pelo meu divisor. Isso aqui é igual a 1 inteiro e 3 sétimos. Isso aqui é a resposta final. Isso aqui é um número misto. Na letra B, 7 sextos. Eu posso pegar o 7 e dividir por 6. 7 sextos. O 6 cabe uma vez no 7, que dá 6, e sobra 1. Então, como é que fica? O resultado, o meu quociente é igual a 1 mais o meu resto de 1 dividido pelo meu divisor, que é 6. Agora na letra C. Na letra C eu tenho 35 nonos. Isso é igual, vou pegar o 35 e dividir por 9. O 9 cabe 3 vezes no 35. 3 vezes 9 dá 27. E sobra 5 menos 7, não posso fazer direto. 15. 15 menos 7. Então agora 15 menos 7 dá 8. E 2 menos 2 dá 0. Então aqui como é que fica? Nós temos 3 inteiros mais 8 nonos. Pego o meu quociente, o resultado da minha divisão, e somo com o resto dividido pelo meu divisor, que nesse caso é 9. Então aqui fica 3 inteiros e 8 nonos. Aqui na letra B faltou completar 1 inteiro e 1 sexto. Agora a letra D. 5 sétimos. Note que essa fração aqui não tem como escrever como um número misto. Por quê? Um número misto ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Só que 5 sétimos, se vocês fizerem a divisão, vai ver que isso aqui é menor do que 1. Então ele não tem uma parte inteira. Portanto, nesse caso, 5 sétimos, por ele ser menor que 1, ele não pode ser escrito como um número misto. Portanto, na letra D não é possível. Na questão 8, transforme cada número misto em fração. Na letra A, eu tenho 1 inteiro e 4 nonos. Aqui um processo prático é pegar o denominador e multiplicar
pelo inteiro aqui. Ou seja, 1 vezes 9, ou 9 vezes 1, dá 9. E somo com o numerador da fração, dividido pelo denominador da fração. 9 mais 4, 13, dividido por 9. Então, na letra A fica 13 nonos. Na letra B, eu tenho 2 inteiros e 1 terço. De novo, vou pegar o denominador e multiplicar pelo número inteiro. Vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, mais o numerador, dividido pelo denominador da fração, da parte fracionária. 6 mais 1, 7, dividido por 3, 7 terços. Na letra C, eu tenho 1 inteiro e 1 quarto. Então, isso aqui é igual a 4 vezes 1, dá 4, mais o numerador da fração, dividido pelo denominador da fração. 4 mais 1, 5, dividido por 4. Então, a letra C deu 5 quartos. Agora, na letra D, eu tenho 3 inteiros e 2 onzeavos. 11 vezes 3 dá 33, mais o numerador dividido pelo denominador. Então, aqui fica o resultado, 33 mais 2 dá 35, dividido por 11. Então, fica 35 onzeavos. Então, essa foi a questão de número 8. Na questão de número 9. O tanque de gasolina de um carro tem capacidade para 60 litros. Então, vou anotar aqui. Capacidade igual a 60 litros. O marcador de combustível está indicando 3 quartos, conforme a imagem abaixo. Quantos litros de gasolina há nesse tanque? Então, aqui ele indica 3 quartos. Então, conforme essa imagem. Então, quer dizer que há 3 quartos de gasolina nesse tanque. Ou seja, 3 quartos da capacidade total. Então, há no tanque 3 quartos de 60 litros. Como é que eu faço para calcular a fração de um número? É só multiplicar o numerador da fração por esse número e dividir pelo denominador. Ou também eu posso dividir primeiro, dividir antes, e depois multiplicar pelo numerador da fração. Tanto faz. Bom, 60 dividido por 4 vai dar 15. E 3 vezes 15 dá 45. Ou seja, 45 litros. Que é a penúltima alternativa. Questão de número 10. Se Lúcia tem 12 ovos e vai usar 5/6 deles para fazer quindins, quantos ovos ela vai usar?
Então ela vai usar 5/6 de 12. Aqui é a mesma ideia. Eu multiplico a fração para calcular a fração de um número. Eu pego a fração e multiplico por esse número. É a mesma coisa que multiplicar o numerador. Multiplico o numerador da fração por esse número e divido pelo denominador. 12 dividido por 6 dá 2. E 5 vezes 2 é igual a 10. Então aqui a resposta é 10. 10 ovos. Questão 11. Calcule quantos carros iniciaram uma corrida de Fórmula Indy, sabendo que os 12 carros que completaram todas as voltas representam 2/3 dos que iniciaram a corrida. Então, 2/3 do total que iniciaram os 12 carros que completaram todas as voltas, eles representam 12/3 do que iniciaram a corrida. Os que iniciaram a corrida era o total que havia no início. Então, 2/3 do que iniciaram a corrida, ou seja, do total do que havia, corresponde a 12 carros. Então, aqui eu tenho que descobrir qual é o total. Quantos carros havia no início da corrida. Para fazer isso, primeiro eu vou multiplicar. Aqui primeiro eu multiplico o 12 por 3. 12 vezes 3, que dá 36. E depois eu vou dividir pelo numerador da fração. 36 dividido por 2, que dá 18. Então, no início da corrida haviam 18 carros. Aqui, se eu quiser, eu poderia até conferir. 2/3 de 18 tem que dar 12. E de fato dá. Porque se eu pegar o 12 e dividir por 3, vai dar 6. E 12 vezes 6 dá 12. Questão 12. Para calcular a fração correspondente a cada número. Na letra A, 3/8 de 40. Bom, aqui basta pegar na letra A, 3/8 de 40 é a mesma coisa que 3 vezes 40 dividido por 8. 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5. E 3 vezes 5 dá 15. E 3 vezes 5 dá 15. Na letra B, 1/5 de 100. É a mesma coisa que pegar o 1, multiplicar por 100 e dividir por 5. 100 dividido por 5
dá 20. 3 décimos de 90. Aqui fica 3 vezes 90 dividido por 10. 90 dividido por 10 dá 9. E 3 vezes 9 dá 27. 1/2 de 7.000. Aqui fica 7.000 dividido por 2, que dá 3.500. 5 sextos de R$42. Aqui fica 5 vezes 42 dividido por 6. É igual a 5. 42 dividido por 6 dá 7. 5 vezes 7 dá 35. Aqui, 4/5 de 500. Aqui fica 4 vezes 500 dividido por 5. Isso é igual a 500 dividido por 5 dá 100. E 4 vezes 100, 400. 2 terços de 27. Isso aqui é 2 vezes 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. E 2 vezes 9 dá 18. Aqui fica 7 vezes 99 dividido por 11. 99 dividido por 11 dá 9. E 7 vezes 9 dá 63.